Então, beleza. Gente, essa aula de hoje, a gente vai falar, é o capítulo 3, tá? Capítulo 3 de Colossenses, a gente vai ficar do versículo 1 até o versículo 17. E é um tema que, cara, na minha opinião, é uma coisa de extrema importância nas nossas vidas. Essa aula é aquela aula que você precisa pegar o PDF, imprimir e colar na parede do quarto para todo dia você ler essa aula e ter bem claro na mente o que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai falar da ortopraxia cristã. Não sei se vocês sabem o que significa ortopraxia, mas basicamente são as práticas corretas. Então, a prática correta de um verdadeiro cristão. Que nada mais são do que as evidências de que uma pessoa foi verdadeiramente salva, de que uma pessoa foi verdadeiramente convertida. Então, isso vai ser um pouco da aula de hoje. Só para dar uma relembrada na estrutura geral da carta, né, no que a gente viu até agora. No começo, Colossenses 1 do ao 3, a gente vai ver as saudações iniciais, nada fora do comum. Se tiver muito barulho aí de fora, vocês ignorem, por favor. Colossenses 1, do 3 a 8, vai ter as ações de graças, que a gente já falou que é muito comum Paulo orar pela igreja, Paulo agradecer a Deus pela vida da igreja. Aí no versículo 9 do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, a gente vai ter uma sessão de ortodoxia, ou seja, uma sessão sobre a doutrina correta a respeito de Cristo. Paulo ele vai falar da supremacia de Cristo, Paulo vai falar quem Cristo é, que ele é o cabeça, que ele é o primogênito e todas essas coisas. Ele traz a correta doutrina a respeito da divindade de Cristo. Aí do versículo 8 do capítulo 2 até o versículo 4 do capítulo 3, Paulo vai falar da heterodoxia, que é justamente o contrário da ortodoxia, que é uma doutrina errada, a doutrina errada que os colossenses, que os gnósticos, que a heresia de Colossos estava se espalhando. Então Paulo ele vai rebatendo um pouco sobre essas coisas nessa sessão. E o que a gente vai falar hoje, e um pouquinho só da aula que vem, é a respeito da ortopraxia, que é a prática correta dos salvos, como que uma pessoa salva deve se portar uma vez que ela é salva. Então hoje a aula é sobre isso. A gente divide a aula em 3 trechos, tá? Então, o primeiro trecho vai do versículo 1 até o versículo 4, aí o segundo trecho vai do versículo 5 ao 11, e o terceiro trecho vai do versículo 12 ao 17, que Paulo vai mudando um pouquinho de tema conforme ele passa esses versículos. Então, primeiro, do versículo 1 até o versículo 4, eu vou pedir para o Rodrigo ler essa passagem que está aqui, versículo 1 e 2, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso. Aqui a gente tem a primeira marca de uma pessoa que foi salva, o primeiro dever de uma pessoa verdadeiramente salva. E, Rodrigo, te pegando no pulo agora, como que Ah, em uma palavra, em uma palavra, sei lá, uma, duas palavras, você resumiria esses dois versículos? cara, uma ou duas palavras? Quando você quiser, mas sucinto. Ah, nossa, cara, aí você me pegou no pulo mesmo. Eu acho que cosmovisão de Cristo, cosmovisão celestial, cosmovisão dos céus. Tem a mente de Cristo, metanoia. Caramba, você foi fundo nessa, eu nem tinha pensado em cosmovisão, mas é muito bom. Mas como cosmovisão vai ter ano que vem, né? Fiquei sabendo. Mas É enfim. verdade. Isso que você falou é muito verdade. Então, a primeira coisa, a marca de um verdadeiro cristão é isso. Cristo tem que ser a nossa maior prioridade. Cristo tem que ser a nossa cosmovisão. Cristo tem que ser a nossa forma de pensar. Então, o primeiro dever de um verdadeiro salvo é Cristo tomar o principal papel nas nossas vidas. Então, Paulo aí usa a palavra portanto, na verdade, essa conjunção, e a palavra ela vai ligar a seção doutrinária da carta com a seção prática. E isso a gente já viu que é muito comum em Paulo. Em Romanos 12, Paulo faz isso, Efésios 4, Paulo faz isso, Filipenses 4, Paulo faz isso. Paulo ele sempre passa metade da carta falando de doutrina, falando de exortação, falando de teologia, e a outra parte da carta ele sempre usa esse portanto, ele sempre coloca esse uma vez que, então ele sempre coloca essas conjunções aí para poder ligar a seção teológica com a seção prática das cartas. E aqui quando Paulo fala, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo está falando que nós vivemos uma nova vida após a verdadeira conversão.
E quando Paulo fala isso, ele está se remetendo muito ao que ele falou em Romanos 6, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Romanos 6, do versículo 3 até o versículo 8, que Paulo vai falar assim: ou acaso vocês se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, quando Paulo fala que nós ressuscitamos com Cristo, ele está falando do processo de conversão. Aqui ele usa como exemplo o batismo, mas a gente tem que lembrar que o batismo ele não salva, isso é uma outra doutrina, mas na igreja primitiva o batismo estava intrinsecamente ligado com a verdadeira conversão. Então, na igreja primitiva, quando alguém se convertia, o segundo passo, literalmente 10 minutos depois, era a pessoa se batizar. Então, o batismo estava muito ligado com essa conversão. Mas hoje a gente crê que o batismo não salva, porque a gente sabe que a única salvação é solos Cristo, somente a fé em Cristo Jesus que garante a nossa salvação, que é diferente do que, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana pensa. Eles batizam criança porque eles creem que o batismo ele é regenerativo, que o batismo perdoa pecado, que o batismo salva. Então, por isso que eles batizam criança com esse intuito de salvá-las. Que é um pouco diferente também, só para título de curiosidade, acho que alguns de vocês sabem que a igreja presbiteriana e algumas batistas mais tradicionais também batizam crianças nas águas. Só que não batiza no mesmo sentido da igreja católica, tá? Eles não creem que o batismo salva, que o batismo regenera. Eles batizam porque eles creem que o batismo é um símbolo da nova aliança. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento eles circuncidavam as crianças no 8º dia, no Novo Testamento, eles creem que o símbolo dessa nova aliança é o batismo, então por isso que eles batizam a criança, e claro que isso não salva, é apenas um símbolo. Então, só para ter essa curiosidade a respeito de outras doutrinas em relação ao batismo. Então, basicamente, Paulo está falando aqui, já que vocês se converteram, já que vocês agora são cristãos, e já que nós somos cristãos verdadeiros, o primeiro resultado dessa nova vida é aquilo que o Rodrigo falou, procurar as coisas que são do alto, ter essa cosmovisão cristã de buscar a vontade verdadeira de Cristo. E aqui eu peguei duas palavras interessantes que Paulo usa, tanto o procurem, que ele coloca aqui no versículo 1, procurem as coisas que são do alto, ele usa o verbo setete, e vai ter muito sentido de almejar, de desejar, é um sentido de uma busca que ela é contínua, é uma busca que ela é ardente, não é um simplesmente procurar de opcional ou de procurar de qualquer forma, mas é uma busca verdadeiramente intensa em relação às coisas que são do alto. E aqui no versículo 2, quando ele fala pensamento, é o nosso famoso fronel, que a gente falou lá em Filipenses 2, não sei se vocês lembram, quando Paulo fala, tenham em vós o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo pensamento de Cristo, ele usa a palavra fronel, que a NVT traduziu como tenham a mesma atitude que Cristo teve. Então, esse pensamento aqui está muito ligado a uma conduta, a um estilo de vida. Mais uma vez, a gente volta naquilo que o Rodrigo falou, a cosmovisão cristã. Então, a nossa vida, o nosso estilo de vida tem que ser ditado pelas regras de Deus, pelas regras do reino de Deus, pelas coisas, de fato, que são do alto. Então, continuando aqui, agora o versículo 3 e o versículo 4. Dani, se você estiver por aí, você consegue ler para a gente, por favor? Se não puder, tudo bem. Tá aí na tela. 3 e 4? Pode ler o da tela. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Isso. Aqui quando Paulo fala a sua vida está escondida com Cristo em Deus, a gente precisa fazer aquela famosa regra de sempre, né? O que significa estar escondido com Cristo em Deus? Por que Paulo falou isso? E para a gente responder qualquer dúvida bíblica,
tem 3 regras que eu já falei para vocês: contexto, contexto e contexto. Então, se a gente for analisar o contexto histórico ali da região, os gnósticos, eles tinham livros que eram chamados apócrifoi, que no português a gente vai falar de apócrifos, que eles eram livros escondidos de todos, exceto pelos membros da seita. Então, gente, esses livros aqui não é o mesmo que a gente chama de apócrifos do Antigo Testamento, tá? Esses apócrifos aqui é outro livro, é outras coisas, tem a ver com o gnosticismo mesmo, sabe? Não tem nada a ver com os livros apócrifos do Antigo Testamento, que a gente vai falar em uma outra oportunidade. E esses livros eles eram escondidos, e para os gnósticos eles continham os tesouros e os segredos da sabedoria. Então, quando Paulo fala que a nossa vida está escondida com Cristo, Paulo está fazendo um claro contraste contra a heresia gnóstica. Então ele está falando, por um lado, vocês creem que para alcançar sabedoria, para receber os tesouros, vocês precisam buscar isso em livros escondidos, livros apócrifos, que só os membros da seita têm. Mas, por outro lado, nós cristãos cremos que toda a nossa vida ela está escondida em Cristo. Não está escondida em livros, não está escondida em pessoas, mas nossa vida está escondida diretamente em Cristo. Então, isso que Paulo quis dizer com essa passagem. E já que nossa vida está escondida com Cristo, nós seremos manifestados com Cristo em glória. Então, isso é algo muito comum das cartas de Paulo, esse senso escatológico. Paulo adora falar de escatologia em suas cartas. E quando ele fala isso, que nós seremos manifestados com Cristo em glória, remete muito ao processo futuro de glorificação. Eu vou ler aqui 1 João 3,2. Rodrigo, você pode ler Romanos 8, 29 e 30, por favor? Depois. Pode deixar. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então aqui João está falando sobre o processo final de glorificação, que nada mais é do que quando Cristo se manifestar, a gente ser semelhante a ele e a gente ver exatamente como que ele é. Rodrigo, pode ler Romanos 8. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Isso. Esse final aí de lhes deu sua glória, em outras versões vai falar que ele glorificou, vai estar no passado, mas ele remete ao futuro. Então, não sei se vocês sabem, mas a gramática hebraica, eles têm muito um sentido de passado profético, que é chamado. Eles gostam muito de usar palavras no passado, se remetendo a algo que vai acontecer no futuro, porque na visão de Deus aquilo já aconteceu. Na visão do decreto de Deus aquilo já aconteceu. Então é como se fosse uma certeza, sabe? É tipo eu pegar um livro de 5 quilos que tiver aqui em casa, eu colocar do lado do meu corpo e jogar ele no chão. Assim que eu soltar ele da minha mão, eu posso falar, o livro caiu. O livro já estava no chão. Porque ele de fato vai cair e não tem muito o que fazer. Então é isso o passado profético hebraico. Eles gostam de usar essa palavra no passado para mostrar aquilo que vai acontecer conosco no futuro. Que é o que Paulo fala aí, nós seremos manifestados com Cristo em glória. Inclusive essa passagem, gente, Romanos 8, 29 e 30, ela é uma passagem muito famosa no meio protestante. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre uso essa passagem, porque ela mostra uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também outro dia, que é chamado de Ordo Salutis. Não sei se vocês já ouviram falar de Ordo Salutis, mas isso é um método chique de chamar de ordem da salvação ou mecânica da salvação. Então, faz parte de um estudo da teologia que é como Deus nos salva, como Deus salva uma pessoa. E essa passagem, ela mostra esses passos, né, que acontecem na salvação de uma pessoa. Mas, enfim, vamos para frente, senão não vai acabar. E aqui eu coloquei uma frase do F.F. Bruce, que ele fala que é assim: a santificação, ela é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo lá e então. Santificação é glória começada e glória é santificação completada. Então aqui ele fala dessa diferença entre a nossa santificação agora e a nossa glorificação, que vai acontecer quando a nossa santificação tiver sido completada, que é na volta
de Cristo. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar para o próximo trecho? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar a qualquer momento, tá? Pode cortar, pode parar. Aline, se você estiver por aí, você consegue ler pra gente esse versículo 5 aqui? Pra gente entrar no segundo trecho agora. Leio. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Isso. Enquanto na primeira parte que a gente acabou de ler, Paulo ele mostra que a primeira evidência, né, o primeiro dever de um cristão é colocar Cristo como nossa prioridade, né, ter essa cosmovisão cristã que o Rodrigo falou. Agora Paulo vai falar de uma segunda evidência da verdadeira conversão, que é mortificação da nossa natureza pecaminosa. O segundo dever de um verdadeiro cristão, salvo em Cristo, regenerado, é mortificar a sua natureza pecaminosa. A gente acabou de ler em Romanos 6 que Paulo fala que a gente foi livre da escravidão do pecado, e isso é fato. Quando a gente se converteu, a gente foi livre da escravidão do pecado, mas isso não nos torna menos pecaminosos, porque a nossa natureza ainda há resquício de pecado. Então a gente precisa mortificar diariamente essa natureza. E aí Paulo faz a sua famosa lista que ele faz em várias cartas, né? Aqui Paulo ele vai trazer uma explícita ordem, que é fazer morrer tudo o que pertence à nossa natureza terrena. Em algumas outras versões vai ter o sentido de natureza pecaminosa. E o que ele coloca, aí Paulo começa a listinha dele, tudo que a gente deve fazer morrer, né? Primeiro, imoralidade sexual, no grego vai ter a palavra porneia, que basicamente é toda prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus. Então, adultério, sexo fora do casamento, que na Bíblia vai ser chamado de fornicação, masturbação, pornografia. Então, qualquer prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus. E qual que é o padrão estabelecido por Deus? Em dupla e dentro do casamento. Qualquer coisa fora do casamento ou individual se torna imoralidade sexual. Então, isso faz parte do que a gente deve fazer morrer. Segundo, a gente deve fazer morrer impureza, que no grego vai ter essa palavra catarse, que tem o sentido de atos ou pensamentos impuros, pensar de uma maneira suja, pensar coisas sujas. A gente deve fazer morrer em nossas vidas. Que mais? Paixão, no grego ele vai usar a palavra pathos. E no Novo Testamento, essa palavra ela é sempre utilizada no mau sentido. Então, apesar de hoje a gente usar a paixão como um bom sentido, no Novo Testamento ela tem o sentido de paixão sensual, uma paixão maligna, uma paixão que não vem de Deus. Que mais? Paulo fala para também a gente mortificar os nossos desejos maus, que aqui ele vai usar o epitimia kakos, que são desejos malignos, que outras versões eles falam que é a concupiscência da carne, a famosa concupiscência da carne nada mais é do que desejos maus, do que desejos diabólicos que a gente pode ter em nosso coração. E também a gente deve nos livrar da ganância, que ele usa a pleonexia, que é a avareza, fraude, extorsão, que nada mais é do que idolatria ao dinheiro, que é o que ele fala aí no final do versículo 5. E todos esses atributos eles não devem fazer parte da vida de um verdadeiro convertido, pois ele causa a ira de Deus, que é o que está aí no versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, todas essas práticas é característica de alguém que vive na desobediência, então a gente, como salvo, a gente tem que fazer morrer essas características em nossas vidas. Aqui agora, do versículo 7 até o versículo 8, Paulo vai continuar aí com a sua listinha do que a gente deve abandonar. Clebinho, se você estiver por aí, você consegue ler o versículo 7 e 8 pra gente, por favor? Que tá aí na tela. Acho que ele não tá, ou não ouviu. É igual eu nas aulas EAD. Eu leio aqui então. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então aqui Paulo ele continua uma listinha. Além de todas aquelas coisas que a gente deve abandonar, ainda tem mais essas coisas. Que é, primeiro, a ira, que no grego vai ser a palavra orgue, que é diferente daquela ira de simplesmente ficar bravo, sabe? É uma ira que ela é uma raiva vingativa, é uma raiva impulsiva, tá? Aquele ódio mortal seria mais coerente com essa palavra aí. Indignação,
que do grego timos vai ter o sentido de ferocidade, explosões de raiva. E interessante que essa passagem, essa palavra no original, ela vai ter muito sentido de respirar com dificuldade. Não sei se alguém aqui já ficou muito bravo, mas muito bravo a ponto de até faltar ar, sabe? Você ficou tão bravo que você fica até meio desorientado. Então, esse respirar com dificuldade seria essas explosões de raiva, que seria a indignação. Maldade, do grego kakia, que vai ser malícia, travessura, vai ser aquela astúcia. Maledicência, que no grego vai ser o blasfemia, que a gente chama de blasfêmia, que vai ser caluniar alguém, falar mal de alguém, difamar alguém. Então a gente pode tanto blasfemar a Deus, quanto a gente pode blasfemar aos nossos irmãos. Então maledicência significa justamente isso, falar mal de outras pessoas. E a linguagem decente, que é a escrologia, que vai ser conversa inútil, conversa suja, piadas sujas, que às vezes é muito comum. Então, piadas sujas, conversas indecentes, falar palavras indecentes, tudo isso deve ser algo que a gente deve fazer morrer e abandonar nas nossas vidas, que é essa linguagem indecente. Continuando aqui, Paulo continua falando o que a gente não deve fazer, por isso que eu falei que essa aula tem que imprimir e guardar no coração, porque tem uma grande lista do que a gente não pode fazer como cristãos. E deixa eu ler aqui. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, além de tudo aquilo que Paulo já falou para a gente não fazer, Paulo adiciona uma nova ordem, que é não mentir uns aos outros. E por qual motivo a gente não deve mentir uns aos outros, e por qual motivo a gente não deve praticar todas as coisas que Paulo disse anteriormente, justamente aqui Paulo vai retomar a ideia inicial do capítulo. A gente não deve fazer nada disso, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Então, Paulo começou no versículo 1 falando, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês se converteram, já que vocês têm uma nova vida com Cristo, vocês não devem fazer isso, isso e isso. E no final, Paulo retoma essa ideia. Paulo fala, vocês não devem fazer isso, isso e isso, porque vocês ressuscitaram com Cristo. Então, Paulo ele traz essa ênfase. A principal motivação do cristão de não praticar todas essas coisas é porque nós nascemos de novo, porque nós somos uma nova criatura e a gente deve buscar os padrões de Deus, o reino de Deus, buscar uma cosmovisão cristã. Que agora que o Rodrigo falou disso, eu não consigo tirar da cabeça. Não sei porque eu não pensei nisso antes. Muito bom. Ô, Renato. Oi, pode falar. Eu não sei se você vai falar disso, mas eu tô abrindo em paralelo aqui em Efésios 4, que Paulo também fala sobre isso, a gente já até estudou, e a gente vê como é importante, porque Paulo ele retoma esse assunto novamente em relação a como a gente deve conduzir. E você falou, né? Por que a gente deve seguir tudo isso daí? Porque a gente recebeu uma nova vida de Cristo. E no versículo 30 do capítulo 4 de Efésios fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. Então, e antes do versículo 30, Paulo está falando também justamente sobre tudo isso daqui que ele reforça no capítulo 3 de Colossenses, né, sobre as práticas que elas devem ser abolidas nas nossas vidas, uma vez que a gente recebeu uma nova vida em Cristo. Cada vez que a gente sabe a forma correta da gente conduzir as nossas vidas e a gente pratica aquilo que a gente não deve fazer de forma muitas vezes consciente, a gente entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o selo. Em outra passagem fala que ele é o penhor. Então, quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, ele dá uma garantia para cada um de nós, né? Como se esse penhor ou esse selo é como se fosse uma entrada. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você dá uma entrada. O que Jesus fez foi dar essa entrada através do Espírito Santo dele que ele coloca nas nossas vidas, né? E cada vez que a gente segue essas práticas que a Bíblia fala que não é para a gente seguir, a gente entristece o Espírito Santo e a gente, enfim, a gente acaba se tornando até ingrato com aquilo que Deus fez por nós, né? Sabendo que futuramente
a gente vai receber um corpo glorificado. Se a gente vai receber um corpo glorificado, a gente tem o Espírito Santo como selo, como que a gente pode viver as nossas vidas de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que é errada, diferente da prática dessa nova natureza? Exatamente. E isso, é claro, é algo que Paulo sempre vai falar, né, dessa ortopraxia. E eu gosto muito de interpretar essas ordens que Paulo dá, que a Bíblia nos dá. Eu gosto muito de interpretar ela como, não como um sentido de medo, porque eu acho que o medo faz muito mal para o cristão. Eu acho que é um grande erro a gente fazer a pessoa perseverar pelo medo. Falar, você não pode pegar porque você não pode pecar porque Cristo vai voltar daqui a pouco, já pensou você fica. Você não pode pecar porque você pode cair da escada e morrer para o inferno. Então eu não suporto pensar dessa maneira. Eu prefiro muito pensar que a gente deve viver essa nova vida, porque, cara, simplesmente Cristo me amou, sem nenhum merecimento Cristo morreu por mim, sem nenhum merecimento Cristo me livrou da ira que há de vir, sem nenhum merecimento, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. Então, o mínimo que eu posso fazer como cristão, o mínimo que eu posso fazer para não entristecer o espírito que há em mim, é justamente viver uma vida de acordo com os padrões de Deus. Então, eu creio que a gente aprende muito mais a viver uma vida dessa quando a gente entende o amor de Deus sobre as nossas vidas do que quando a gente vive aquele medo de a qualquer momento perder a nossa salvação. Então, é o que o Rodrigo falou. Nosso intuito é não entristecer o Espírito Santo e simplesmente é uma maneira de agradecer a Deus pelo que ele fez a nós de maneira totalmente gratuita, que foi a salvação. Certo? Então, continuando aqui, só finalizando esse trecho com o versículo 11, Paulo fala que nessa nova vida já não há nenhuma diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Agora, o que importa é a nossa nova vida em Cristo. Independente daquilo que a gente praticou no passado, independente daquilo que a gente às vezes cai, às vezes erra nos dias de hoje, independente daquilo que a gente vai praticar no futuro errado, o que importa é que a gente tem uma nova vida em Cristo e a gente deve buscar viver esses padrões de Cristo. Gente, aqui só para título de curiosidade, no versículo 11 aqui, quando Paulo fala bárbaro e cita, não sei se vocês sabem, mas bárbaro é basicamente aqueles que não falavam a língua grega, aqueles que não estavam dentro da cultura helenística da época. Tanto é que bárbaro foi usado em outros momentos também, né, para falar da queda do Império Romano. Quem curte história aí lembra dos bárbaros, né, que invadiram o Império Romano. Então eram basicamente pessoas incultas, né, pessoas que não conheciam a língua grega, pessoas que não eram cultas. E Cita era um grupo de pessoas que morava ali ao norte do Mar Egeu, que hoje é o sul da Rússia, e eles eram conhecidos pela sua braveza, pela sua ferocidade, eram mais animais do que pessoas, essa tribo. Então, quando Paulo fala bárbaro e Cita, ele está falando, respectivamente, pessoas incultas e pessoas incivilizadas. E ele está mostrando que, independente da classe, independente dessas pessoas, o que importa é que todos nós temos uma nova vida, e nessa nova vida nós temos que seguir novas regras. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar? Tudo certo? Tudo certo. Agora, último Top. trecho. Agora, último trecho aqui. Colossenses 3, 12 a 17, que Paulo vai falar dos deveres dos eleitos de Deus. E é o que Paulo fala aqui no versículo 12, que Paulo ele começa esse trecho falando assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados e 3 pontinhos. Aí Paulo vai falar um monte de coisa que a gente deve se revestir. Então, Paulo, até agora, ele nos últimos versículos, ele falou tudo aquilo que o cristão não deve fazer. Mas agora, nesse momento, Paulo vai falar tudo aquilo que o cristão ele deve fazer. Então, o que a gente, como convertido, como salvo, o que a gente deve fazer uma vez que nós somos salvos, tá? E aqui, a nossa responsabilidade é agir como escolhidos de Deus. E não fiquem, como se diz? Não fiquem aflitos, tá, gente? Porque tá escrito aí os deveres dos eleitos de Deus, tá? Às vezes é um assunto meio polêmico que a gente fica meio perplexo de entender quando a gente lê alguma coisa de eleição e predestinação e tudo mais. Mas, para não ter dúvidas, em breve, a IBD dos adultos, já vou deixar aqui um breve merchan. Não vou dar aula, tá? Só estou dando merchan para quem quiser aprender mesmo. Na aula 3 do próximo módulo dos adultos, que eu acho que provavelmente eles vão lançar no YouTube daqui um mês e meio, por aí, vai ter uma aula só de eleição e predestinação do ponto de vista arminiano, tá?
que é o ponto de vista que a nossa igreja ADU segue. Então, muitas vezes a gente liga a eleição ao calvinismo, mas isso não é uma verdade. Tanto o calvinismo, arminianismo, luteranismo, wesleyanismo, todos eles creem na eleição e na predestinação, só que de maneira diferente. Então, se alguém tiver mais dúvida de como que a ADU, como o arminianismo interpreta a eleição e predestinação, vai ter essa aula aí vocês podem dar uma olhadinha depois. Mas, mais um spoiler, ano que vem vamos falar disso, né, Rodrigo? Falando. Então, amém. Vamos sim, vamos sim. Vamos. Então, a eleição de Deus para nossas vidas, ela não anula a nossa responsabilidade. Então, não sei se vocês lembram, mas eu falei um dia sobre antinomismo, que é basicamente uma pessoa que fala assim, já que Deus é gracioso, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Vou fazer o que eu quiser e depois eu peço perdão. Ou uma pessoa que diz assim, já que Deus me escolheu, eu posso viver minha vida de qualquer jeito, porque já que eu sou escolhido, eu vou para o céu de qualquer jeito. Isso é um grande erro. Uma pessoa que fala isso, ela não sabe quem é Cristo, ela não sabe o que é a salvação. O Espírito de Deus não habita nela, como está em Romanos 8. Então, quando Paulo sempre fala que Deus nos escolheu, ele também fala dos nossos deveres. Então, já que Deus nos escolheu, nós temos deveres, nós temos regras a serem seguidas, uma vez em que Deus nos chamou, certo? Então, agora, continuando aqui, Paulo ele vai falar um pouquinho sobre essas regras, do que a gente deve fazer, já que nós somos salvos. Então, vou pedir para a Bia Reis, se ela puder ler esse versículo 12 e 13, que está aqui na tela, se puder. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Isso. Então aqui Paulo vai falar sobre os deveres dos eleitos de Deus. Primeiro ele vai falar que nós devemos nos revestir de compaixão. Então aqui no grego oiktirmos, que vai ter o sentido de misericórdia, o sentido de ter pena, o sentido de compadecer em relação a outras pessoas. Bondade, que é o Christoses do grego, que vai ter o sentido de gentileza, que vai, outra palavra aí mais para frente vai ter esse mesmo sentido. Humildade, que vai ter o sentido de humilhação de espírito, então uma modéstia. Nós devemos ser mansos, então o mesmo sentido de gentileza que Paulo falou ali na bondade. Nós devemos ser pacientes, e é engraçado essa palavra aí no grego, que é a macrotimia, e é tipo literalmente uma macrotolerância, né? É ter um humor macro. Então é uma pessoa maleável, uma pessoa longânima, uma pessoa que tem pavio longo, uma pessoa que consegue ficar muito mais tempo sem irar. Então é nesse sentido da longanimidade. Ser compreensivo, que aí no grego tem esse sentido de suportar uns aos outros, em algumas versões mais antigas vai usar essa palavra. Nós devemos também perdoar, lembrando que Cristo nos perdoou. Então essas são uma das características que nós devemos buscar, já que somos verdadeiros convertidos. Continuando, versículo 14, versículo 15, que Paulo vai falar assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Então, além de tudo, Paulo fala que nós também devemos nos revestir de amor. E caso alguém tenha assistido o Theolokoff aí, o amor que Paulo usou aqui no grego, ele está falando do amor ágape, ele não está falando simplesmente da filia, né, do amor, amizade entre uns aos outros, mas ele fala que a gente tem que buscar um amor sacrificial, um amor perfeito, um amor sem medida pelos nossos irmãos. Então é um amor que vai além de todas as coisas por cada um dos membros da nossa igreja e dos membros do corpo de Cristo. Nós devemos viver em paz com os nossos irmãos e devemos ser sempre agradecidos. Então essas são uma das características dos verdadeiros salvos. E para finalizar aqui esse trecho, versículos 16 e 17, Paulo vai dar umas recomendações gerais do que a gente também deve fazer. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus,
dando graças a Deus o Pai por meio dele. Aqui Paulo finaliza esse trecho colocando mais algumas coisas que a gente deve buscar fazer. Então, para concluir, esse trecho que a gente acabou de estudar, Colossenses 3, do versículo 1 até o 17, é um trecho de suma importância para a ortopraxia cristã, para uma conduta correta, para uma correta prática cristã. Esse trecho é de extrema importância, porque primeiro a gente aprende que a salvação e a verdadeira conversão ela é evidenciada pela prioridade que o reino de Deus tem em nossas vidas. Então, aquela questão da cosmovisão cristã, nós que somos salvos precisamos pensar nas coisas do alto, precisamos pensar como Cristo pensaria e como todo o evangelho pensaria, como Cristo e os apóstolos pensariam, que a gente protestante, a gente cristão protestante, a gente crê na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então a gente tem que pensar como Cristo e como os apóstolos também pensavam, tá? Importante lembrar disso, que às vezes a gente, até na internet aí, saindo um pouco do tema, mas às vezes na internet a gente vê muita gente falando, tem que pensar como Cristo faria e tudo mais. Concordo plenamente, mas tem muitas coisas que Cristo não falou nos livros do Evangelho, né? Muita coisa foram os apóstolos que falaram. Então, por exemplo, essas coisas que a gente falou aqui na aula de hoje, foi o apóstolo Paulo que falou. Então, a gente também tem que seguir o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse. Então, a gente tem que também focar na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. A gente nessa aula aprendeu tudo que um verdadeiro salvo não deve fazer. Então, tudo aquilo que nós devemos mortificar na nossa vida, tudo aquilo que a gente deve, a partir de hoje, arrancar das nossas vidas diariamente. E também nós aprendemos tudo que um verdadeiro escolhido por Deus, ele deve fazer. Tudo aquilo que a gente tem que buscar ser compassivo, buscar ser misericordioso, buscar ser bondoso, e todas as demais coisas que a gente falou aqui nessa aula.